Então, minhas lindas, eu vou pedir para Priscila dar início, né, coração com a prece do Pastorino, tá? Não, Minuto de Sabedoria do Pastorino, como sempre. Por favor. Então, Minuto de Sabedoria hoje nos diz o seguinte: seja alegre e otimista. Quando se dirigir a seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local de trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará a cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Pode Perfeito. fazer a prece? Pode, por favor. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, infinitamente bom, justo, né, que tem todo amor por cada um de nós. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Humanidade, aos espíritos benfeitores pelos trabalhos, e ao nosso anjo da guarda, que não nos desampara. Senhor, agradecemos esta oportunidade benfazeja, que o que estudarmos aqui no dia de hoje, Senhor, possamos escutar com os nossos ouvidos e que esses ensinamentos possam adentrar em nossos corações, para que possamos exemplificar os teus ensinamentos, Senhor, na nossa vida diária. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor Jesus possa estar dentro dos nossos lares, e Ele está, pois Ele, enquanto esteve aqui entre nós, nos disse: se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, Senhor Jesus, entre pela porta da frente da nossa casa, passe por todos os cômodos, abençoando a cada um que aqui se encontra, Senhor, em nossos lares. E fique conosco durante o estudo, Senhor. E que essas energias benfazejas que são derramadas sobre nós, Senhor, possa chegar em toda a nossa vizinhança, chegando aos corações mais necessitados, chegando nos corações que precisam de Ti, Senhor. E se nós formos falar, todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigada. Pedimos também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental, Senhor Jesus. Desde já te agradecemos esta oportunidade e vamos pedir a tua permissão para iniciarmos mais um estudo do teu Evangelho, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Quem seja, graças a Deus, pode dar início, minha amiga. Deixa eu pegar aqui. Hoje, né, nós vamos falar de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. No que eu pesquisei, tem um títulozinho que fala assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles com quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, a mensagem de hoje, aí na minha pesquisa, mais uma vez, tinha muita coisa, muita informação. Mas eu peguei Fonte Viva, é um texto até pequeno, né, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que o título é Reparemos Nossas Mãos.
e com as nossas mãos a gente trabalha, né? Então, acho que tem tudo a ver a página de início que fala do trabalho, né, do nosso trabalho diário. E aí, o que Emmanuel vai nos dizer é o seguinte: primeiro, ele sempre cita, né, um título, um trechinho do versículo, de algum versículo, e depois ele explica a respeito. O que ele cita é assim: mostrou-lhes as suas mãos. Isso está em João 20, 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calo do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana, pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Né? Então, ele pede para a gente reparar, né, nas nossas mãos, diz que Jesus se mostra, né, ele mostra primeiro o corpo ferido, mas depois mostra as mãos. E ele vem citando de todos os prodígios que Jesus realizou com as mãos, né? Porque ele vem falando que os cegos voltam a ver, né? Os paralíticos voltam a andar, cura os enfermos, abençoa velhinhos e crianças. E se a gente for pensar, tem até um link com o de semana passada, que foi sobre a questão do leproso, que hoje em dia a gente chama de hanseníase. Então, um está linkado com o outro, né? Mas ele diz também que essas mãos não recolheram apenas o calo do esforço, né? Tiveram as feridas, mas tem os ensinamentos que Jesus nos deixou. Eu gostei muito da frase que ele fala: o coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Então, primeiro vem para o nosso coração, né, de acordo com o que ele está falando aqui, nessa ordem. O cérebro vai pensar e as mãos vão executar. Então, assim, que as nossas mãos possam executar bons trabalhos, né? Porque depois ele vem falando que tem mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, né? Tem aquelas que está semeando, vai colher, né? Aquelas que afagam, aquelas que ajudam e tem aquelas que ensinam. Então, que possamos impregnar as nossas mãos com essas energias benfazejas do que o Senhor Jesus nos ensinou, praticando, né? Tudo que nós estamos aprendendo. Eu sei que é uma luta difícil, nós lutamos contra nós mesmos, né? Contra as nossas imperfeições. Nós já falamos em vários estudos que o inimigo, eu mesma sou a minha inimiga, né? Então eu tenho que vencer para que essas minhas mãos trabalhem no bem, trabalhem no amor, sabendo que eu não vou conseguir fazer isso o tempo inteiro, né? Porque eu não sou ainda o homem de bem. O homem de bem faz o bem o tempo inteiro. Eu acho que eu não faço nem um minutinho do dia o bem que eu deveria. E aí eu lembro de Paulo, né? Que ele diz
Eu agora não estou lembrando direito. Ele fala o mal que eu não quero, eu faço. Não, não é? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então tem muito aprendizado, é muito trabalho, né? A gente tem que ir estudando, tem que ir lendo, tem que ir refletindo e caminhando, né? Caminhando sabendo que vai escorregar aqui, vai tropeçar ali, o joelho vai ficar machucado, o braço vai ficar ralado, mas a gente levanta, né? E continua seguindo e trabalhando sempre, porque nós temos toda uma eternidade, né? Nós temos muito tempo ainda para nos melhorarmos. A gente tem que lembrar que a gente não sabe tudo, ou melhor, a gente quase não sabe. Eu posso dizer que eu não sei nada, né? Eu sei que nada sei, mas o pouquinho que eu sei já me serve de apoio, né? É uma muleta que eu posso ir caminhando devagar e sempre, né, pessoal? Bom, Pri, primeiro, muito obrigada. E eu vou repetir aquilo que eu falei antes de começar a gravar. No Pastorino, porque eu faço comentário em cima do Pastorino, eu não encontrei isso. Mas eu tive a ousadia de fazer algumas considerações em torno dessa passagem do Evangelho e disso que você falou. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o fato que Jesus ele precisa mostrar as mãos. Ele é reconhecido quando ele mostra as mãos. Por quê? A nível do que a gente já estudou, é aquela história, os discípulos conviveram com a personalidade de Jesus. A individualidade de Cristo estava muito acima deles. Então, eles reconheciam a personalidade de Jesus. E, de repente, quem está ali diante deles não é mais a personalidade de Jesus, porque essa foi destruída com o martírio da cruz. Mas ele consegue se, digamos, materializar a nível de personalidade para mostrar as mãos com chagas para eles, para poder ser reconhecido pelas personalidades. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que durante toda a passagem do Cristo na Terra, na maior parte do tempo, o papel dos discípulos é o de aprender, são discípulos, de aprender, eles têm pouca participação ativa. E aí, nesse momento, é que a individualidade de Cristo vem preparar eles para a missão de, aí sim, assumir o papel ativo, de curar, de expulsar demônios, etc. E para isso, o que ele vai fazer? Ele coloca que assoprou sobre eles o Espírito Santo. A gente que tem um pouquinho de estudo espiritualista e espírita, a gente pode entender isso como abriu todos os chakras da mediunidade, dilatou os chakras, as aberturas para a mediunidade deles se expandirem e passarem, a partir daquele momento, a se manifestarem de forma mais efetiva, porque seria necessário, porque agora eles seriam os atores, os protagonistas das suas missões. Eles se dividiriam, iriam para lugares diferentes, eles seriam os protagonistas, né? Então, eles precisariam, não é que precisariam, porque para você espalhar o evangelho, você não precisa fazer milagres, não é necessário, mas talvez naquele momento em que a gente vivia ainda uma humanidade que ainda era muito materializada, talvez essas demonstrações miraculosas ainda fossem necessárias para convencimento, até porque para os lugares para onde eles iriam, eram lugares extremamente materializados ainda. Então, isso poderia realmente ajudá-los muito na pregação do Evangelho. Aí eu vou chamar a atenção para outra coisa, isso que eu acabei de dizer. Até então, eles eram discípulos, eles eram aqueles que ainda estavam aprendendo. A partir desse momento, aí a gente pode linkar aquilo que você está falando, o que as mãos fazem, a obra feita. E aí eu vou lembrar lá atrás o que a gente também está cansado de conhecer. A fé sem obras é uma fé estéril, porque a fé, para ser efetiva, ela precisa de obras. E essas mãos, que a gente diz as mãos que constroem as obras, são mãos também metafóricas, porque não é só com ações materiais que você vai promover tua obra, tua caridade. Por exemplo, eu participo de um grupo que ele tem uma comunidade orante. Então, quem não tem tempo por compromissos vários, de ter uma participação presencial, pode participar com oração. Tem horários de orações predeterminados e a pessoa para ali 5 minutos do seu dia para ajudar os outros com oração. Não é uma coisa material, mas são
as mãos metafóricas trabalhando, que essas mãos nada mais significam, no meu entender, do que a boa vontade daquele que quer servir, tá? Mercedes também quer fazer o comentário, é o que eu tinha a falar hoje, gente. Pode falar, Mercedes. Aí, bom Não, eu dia. ia pedir a Priscila para botar no grupo. Você fechou teu áudio, Mercedes? Eu ia pedir a Priscila para colocar esse texto no grupo, mas eu achei aqui, mas se ela quiser colocar, eu agradeço. Não ia fazer nenhum comentário, não. É. Hoje não? Não faz. Hoje você está quietinho? Estou quietinha, quer dizer, eu acho que a gente tem que questionar isso. Por exemplo, eu tenho que falar em primeira pessoa, que eu tenho que questionar isso todo dia, o que eu estou fazendo com as minhas mãos, né? Eu posso fazer muita coisa, ou eu posso fazer nada para o outro, para mim, para a família, para a humanidade, né? Isso é muito importante, porque o que você acabou de falar, não adianta a gente falar e não realizar. Então, um pouquinho, né, que a gente possa fazer já é o bastante, já é o começo. Sim, Uma- como os discípulos, né? A gente aprende, acumula conhecimento e depois tem que colocar, como a Priscila falou. A Priscila falou, a gente tem que colocar em prática. Não adianta só a gente ficar absorvendo conhecimento e não praticar aquilo, senão vira essa fé estéril. Janete, Kátia, vocês querem tecer algum comentário sobre esse estudo de hoje? Eu cheguei atrasada, Cris, super atrasada. Eu Não perdi vai o ganhar horário, estrelinha, vai perder a estrelinha de hoje. eu perdi a estrelinha, eu perdi umas 10. Queria perguntar para o grupo se vocês conhecem ou sabem sobre as mudras, que são os símbolos que são feitos com as mãos, né? Que tem várias formas e que as pessoas estudam isso. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho algumas manias, não sei se eu posso chamar de mania, mas são gestos que eu faço e que se tornam assim hábitos, né? E são com as mãos. Quer dizer, as mãos, elas não têm só, me perdoe, mas assim, Cristo, ele usava as mãos de uma forma até para influenciar as pessoas, né? Porque antigamente é o que os influenciadores hoje fazem, né? E ele tinha que mostrar para aquelas pessoas que existia algo mais, era uma vida espiritual. As pessoas não acreditavam na vida espiritual, né? Porque o exemplo que tinham dos rabinos, das pessoas, dos religiosos, eram muito ruins, né? E como foi durante muitos séculos, né? E como continuam sendo, na verdade, né? Então, assim, as mãos de Jesus, elas tinham uma função muito grande. Então, eu não sei se alguém souber de algum texto, algum livro, alguma indicação que pudesse me dar, eu tenho muita vontade de aprender um pouco mais sobre isso. Eu acho que isso é muito forte, que a força das mãos, quando a gente dá um passe, quando a gente trabalha, quando a gente segura na mão de uma pessoa, às vezes é um gesto, é uma energia que passa, que aqui tem os chakras, né? Que nós temos esses chakras aqui que a Não gente só tem que aqui, trabalhar. É, não só né? Então a gente precisa trabalhar. Quando a gente está. Existem alguns médiums, existem alguns trabalhos que eles apertam aqui e isso faz, irradia para todo o corpo, né? Então, esse trabalho físico que ajuda, né, a você se concentrar, eu acho isso muito, muito interessante, muito bom. o que eu já ouvi falar sobre as mudras é que tem a parte da yoga sobre isso também. Talvez dentro da yoga você encontre alguma referência a isso. E eu já falar isso aí, eu só ouvi falar, não tenho ideia, que é a magia das mudras. Mas isso eu só ouvi falar, não tem referência nenhuma, tá? Mas eu acho mega plausível, porque tem um perfil que eu sigo no Instagram que é Geometria Sagrada, que fala sobre as várias formas da natureza. Tem várias formas geométricas da natureza. Mas se a gente for pensar em formas, como você está falando, a quantidade de formas que se faz com as mãos, que a gente pode fazer com as mãos, é infinita.
E outra coisa também, além desse chakra principal, ainda tem aquela coisa assim que se associa aos elementos, né? Cada dedo é associado a um elemento, água, terra, fogo e ar. Eu não sei a sequência, mas é mais ou menos isso. E eu creio plenamente nisso. É que só falta a gente ter acesso a esses conhecimentos. Uma coisa que eu sempre digo, que eu sou absolutamente fã do Pastorino, é que ele era um teólogo que ele não ficou preso só ao cristianismo. Ele foi pesquisar no Oriente, quer dizer, no mundo inteiro. Ele trouxe assim, um conhecimento até da astrologia para dentro da compreensão do Evangelho. E é por aí. Eu também já comentei aqui, Janete, em estudos anteriores, que eu acho que a gente só vai compreender um pouco melhor o Evangelho, porque ele é feito de várias camadas. A primeira, e é mais rasa, é a camada moral, que já é útil para o ser humano deter os seus maus instintos e saber viver em harmonia com outros seres humanos, mas tem um conhecimento mais profundo que a gente só vai compreender quando a gente perder os nossos preconceitos e estudar as outras religiões, fazer o que você está falando. Vai compreender mudras, a questão da mão, vai compreender outras coisas para a gente poder, como o Pastorino começou a fazer, de entender essas outras camadas do Evangelho, que as pessoas não conseguem compreender porque ficam restritas à própria religião. Quando aquilo ali, na minha concepção, eu espero que um dia isso seja provado como verdade, o Cristo trouxe a mensagem para todas as religiões, para todos os povos. Eu acho que tudo que está ali escrito no Evangelho tem uma simbologia muito bem pensada para poder ser decifrada só com a união de todos esses códigos religiosos. É como se fosse assim, uma união, uma fraternidade obrigatória para uma compreensão total, entendeu? Faz sentido o que eu falei, gente? Ou eu estou divagando? Porque quais são as principais mãos que nos trouxeram o serviço absoluto e pleno na Terra? Foram as mãos de Jesus, né? Então, nada mais normal e lógico que a mensagem dele tenha esse teor, de só poder ser compreendido quando todas as mãos puderem se juntar, sem nenhum separatismo, sem nenhuma intolerância. Quando a gente puder se compreender e se ajudar e dar as mãos uns aos outros com total sinceridade e afeto, é que a gente vai compreender a totalidade da obra dele. A gente ainda é muito, muito, muito pequenininho na nossa estreita visão, nós somos muito cegos, é muito baixa a visão que a gente tem do próprio Evangelho. A mensagem, eu acho que é muito mais profunda daquilo que a gente acessa, porque somos ainda pequenos. É o universalismo crístico, né? Que é quando são todas as religiões juntas e você aceita sem nenhum tipo de preconceitos e racismos. É por aí. É exatamente isso. Uma das coisas que mais me impressionou no nosso estudo aqui é aquela parte que a gente viu de que quando Jesus entra em Jerusalém para a Páscoa, que ele fala para os discípulos, vai lá encontrar o sujeito com um cântaro d'água, aquele que vai dizer onde a gente vai ficar hospedado. E aí Pastorino vai esclarecer para a gente. Naquela época, nenhum homem de nenhuma camada social pegava água. Então, aquilo é só uma simbologia. E aí ele vai trazer, em termos de simbologia, o homem com jarro d'água, que é a era de Aquários. Olha que maravilha! Ele vai lá buscar a simbologia lá na astrologia, para a gente entender o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Não é nada mais do que a passagem, a transição. E o que a gente está vivendo? Porque a gente agora está vivendo era de Aquários, quando a gente virou aqui o ano 2000 para 2000. E a gente virou para a era de Aquários. E o que a gente está vivendo agora? A Páscoa da humanidade. A gente está vivendo esse período de transição. E ele está falando disso lá atrás. Mas a maioria das pessoas não consegue compreender porque não tem essa visão sem preconceito. Pô, Jesus não quer falar em astrologia? Quando que Jesus ia falar nisso? Nem existia astrologia, será que existia? Não tem essa coisa de perder o preconceito na visão e saber que Jesus era um cara totalmente sem preconceito. E eu acho que aí a gente pode falar muito do tempo que a gente está vivendo, porque, infelizmente, a gente está vivendo um tempo de intolerância. Justamente, só parece, acho que é aparente, que como as pessoas dizem, para a gente fazer uma faxina na casa, primeiro a gente faz a bagunça.
Não tem como fazer faxina sem primeiro bagunçar. Você tem que tirar móvel do lugar, aí aparece aquela sujeira oculta atrás do... Esse tipo de coisa. Então, aparentemente, a gente está vivendo um momento de grande intolerância, de religiosa e etc. e tal, que as pessoas estão esquecidas que o Cristo mesmo, Jesus, ele só abriu a boca apenas para repreender os vendilhões do templo. Fora isso, ele não abriu a boca para repreender nada nem ninguém. Ele era um cara assim que acolhia tudo e a todos. E a gente, parece incrível, mas em pleno 2023, a gente está vivendo, por exemplo, em lugares aqui como o Brasil, um baita momento de intolerância a tudo, religiosa, política, sobre sexualidade e etc. e tal, que no meu entender, esse momento de faxina, né? Porque o mal aparece muito. O mal aparece muito, mas não quer dizer que ele seja a totalidade. Ele só é aquele que faz o maior escândalo, né? Isso também tá dito dentro do Evangelho, a questão do escândalo, que ele não é a maioria, mas ele faz mais barulho. Pode falar, Mercedes. Não, ressaltar que nós não estamos vivendo um momento de intolerância. Nós sempre vivemos esse momento de intolerância, só que agora as pessoas se rebelaram, porque a intolerância sempre existiu. É só lembrar isso, que parece que agora é pior. Não, a gente sempre viveu isso, só que agora as pessoas estão se mostrando mais, né? Até porque ninguém precisa se esconder debaixo de um personagem que não é, né? Estou falando em todos os sentidos, né? Então, nós não estamos vivendo, nós sempre vivemos isso. Só que agora Então, a teia de aranha atrás do armário está aparecendo mais porque a gente está fazendo a faxina. É a hora da faxina, entendeu? Eu acho que, às vezes, quando eu quero ficar desanimada, pensando, como, por exemplo, hoje eu estava vendo o jornal, aí estavam comentando que até coisa de viagem de avião, as pessoas estão vandalizando, estão arrumando briga, estão fazendo acontecendo dentro de avião, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque as pessoas estão mais intolerantes. Aí eu sempre quero ficar. Dá aquele assim, momento de, meu Deus, será mesmo que está melhorando? Mas eu me lembro disso, da faxina. Tem que arrastar o móvel, tem que aparecer a teia de aranha atrás do armário, que a gente, só em dias de faxina mesmo, que vai uma vez por ano arrastar aquele armário, que não vai arrastar. Mas esse é o nosso momento de transição planetária, que tem que aparecer tudo isso, todo mundo tem que ter sua voz, manifestar-se, e como eu também já defendo há muito tempo, todo mundo já decidiu se é joio ou trigo. Mas o joio também vai aparecer ao vento como o trigo aparece. A única coisa infeliz no momento é que a gente vive um momento em que a mídia, infelizmente, ela é movida pelo lucro, e ela aprendeu que o mal dá mais ibope que o bem. E aí parece que ele é maior do que ele é, mas ele não é, porque o bem sempre vai vencer, e eu acho que as pessoas, até por essa exposição excessiva do mal, estão cada vez mais cansadas do mal. Está todo mundo esgotado do mal. Fala, Janete. Eu acho que você está sendo, desculpa, com todo respeito, mas eu acho que você está sendo, sabe, fora da caixinha. Não é isso, não, é muito mais sério. É aquilo que você colocou. É briga de poder, briga pelo dinheiro, e as pessoas não são santas, não mesmo. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, de acordo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com amor, como a Priscila colocou, sempre com um sorriso alegre, com bom humor, manter o bom humor para manter a parte positiva para cima e tentar nos afastar. A gente tem que se afastar, porque não dá para ficar perto de pessoas que não compreenderam que a vida é muito mais do que, sabe, um poder, ser alguém. Ser alguém é você ser internamente boa consigo primeiro e com os outros também, né? Então, eu acho que as coisas são mais sérias. Mas eu acho que, apesar de sérias, são uma transição, é momentâneo. Não estou dizendo que não é sério, é muito sério que a gente está vivendo, essa intolerância, essa violência em todos os níveis, porque intolerância é violência. Mas é transitório. Eu tentei dizer o seguinte: quando eu quero desanimar, é lembrar que é transitório,
que isso está acontecendo agora, e pode ser que esse transitório dure a minha vida inteira, o meu resto de vida, mas ainda assim será transitório, porque ainda assim é uma esperança de que, quando eu retornar, eu retorno para um planeta melhor, para uma sociedade melhor, entendeu? É nesse sentido que eu falei. É bastante sério? Sim, é uma faxina séria. Não vai durar 1, 2, 3 anos, pode ser que dure décadas ou um século inteiro, porque é uma reeducação. Aí eu me lembro de Moisés, 40 anos no deserto. Não é porque estava perdido, porque estava esperando uma geração toda que não tinha jeito morrer para que outra geração viesse. É mais ou menos isso. A gente tem gerações, pior do que isso, gente. Eu tenho visto vídeos de crianças reproduzindo ideias fascistas. Crianças que estão sendo treinadas por pais com essa tendência e reproduzindo essa ideia. Então, de repente, a gente precisa de mais uma geração, sabe, para renovar esse pensamento. Eu li em algum lugar algo maravilhoso, acho que foi até no Transição Planetária, eu achei assim, renovou a esperança, que dizem que esse grande projeto espiritual de renovação da Terra, que os nossos irmãos de planos superiores virão nos ajudar a partir do 2025, estarão reencarnando para dar um up moral no planeta. Isso daí eu achei um alento, isso. Saber que eles estão vindo para ajudar nesse up moral, porque a gente está precisando bastante. No momento, eu acho que a gente está meio que no fundo do poço. Aí, como a Mercedes falou, está muito difícil, a violência de tudo quanto é tipo. A gente tinha que chegar em algum momento no fundo do poço, certo? Acho que a própria pandemia foi uma preparação para isso. Mas depois do fundo do poço, só resta subir. Não tem nada além de subir. E eu acho que é por aí. Não creio que eu vou ver nem o meio do caminho de subida, mas pensar nisso, que eu já estou no caminho de subida, quer dizer, quando eu digo eu estou, nós estamos enquanto humanidade, já é muito alentador. Embora eu não saiba quanto tempo a gente vai permanecer aqui no fundo do poço, né? Mas um dia a gente sobe. Se é que quero crer que a gente já está subindo, Janete, quero crer, que ventos novos já estão soprando, sim. Meus amores, se ninguém tiver mais nada a comentar, eu vou pedir para a Prícila encerrar. Ou quem quiser encerrar também. Ninguém quer fazer a prece? Não, que eu estava tentando aqui achar, enquanto a Cristina falava, um texto sobre evolução humana que liga, né, o movimento das mãos ao crescimento do cérebro e da inteligência. Então, todo esse movimento, não é? Então, quanto mais consciência, porque tudo começa, não só do polegar, não, mas de tudo, né? Tudo começa no pensamento, não há nada que aconteça ao corpo que não passe antes pelo espírito, né? Então, à medida que o cérebro foi se aperfeiçoando, por exemplo, você vê intelectuais às vezes, né, falam paradigma, mas muita gente fala manipulando. Então, porque existe uma ligação entre a linguagem, o conhecimento, né? Tem a coordenação motora fina, principalmente, né? A coordenação motora fina que nos permitiu colocar em prática a genialidade humana das invenções. Porque é isso que nos diferencia, nós temos essa precisão manual. Perfeito, boa lembrança. Quando a Janete falou desses mudras, né, eu lembrei disso, né, que à medida que a inteligência vai sendo desenvolvida, esse movimento também ele é mais complexo, né, mais só isso. Mas não achei aqui o texto. Vou procurar direito. Pois você acha, bota no grupo para a gente. Manda ver, Pressa, por favor. Então, vamos fazer a nossa prece, né? E vocês estavam falando aí a questão do mal, né? A gente sabe que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. E assim, nós temos nós temos espíritos superiores que estão vindo o tempo que vem, né? Em todas as épocas. E se a gente for lembrar da atualidade, em vários locais eu vou comentar do Padre Júlio Lancelotti, né? Que faz faz o bem, trabalha o que Jesus nos ensinou, ele pratica, né? Nós temos o Papa Francisco, que eu gosto muito do Papa Francisco, com todos os ensinamentos que ele vem nos trazer, e tem uma série de anônimos, né? Mas conforme a Cristina disse,
né? A mídia, nós ainda somos tão imperfeitos que a gente está mais ligado a coisas ruins do que a coisas boas. Então é isso que dá Ibope. Então que a gente possa dar Ibope ao bem, ao amor, à alegria, à fraternidade, aos bons sentimentos, porque isso faz a nossa psicosfera, né? Então assim vou fazer a oração, tá bom, pessoal? Vamos dessa maneira fechar os nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer a Jesus, nosso governador planetário, nosso maior exemplo que temos, né, o que nos ensinou como devemos chegar ao Pai. E ele esteve aqui entre nós há tanto tempo e a gente ainda não consegue praticar o que ele ensinou. Mas nós vamos tentando, nós vamos estudando, que esse estudo possa entrar nos nossos corações e que possamos não espalhar a violência ao nosso redor, mas espalhar o amor, espalhar o bem, espalhar a alegria, né, com o nosso trabalho da melhor forma possível, utilizando as nossas mãos, utilizando o nosso coração, o nosso pensamento, em prol de sermos melhores e assim melhorarmos a nossa família, que é o nosso primeiro núcleo, e todos que estão ao nosso redor para a gente chegar na sociedade, chegarmos num planeta melhor. Então, Senhor Jesus, que essas bênçãos divinas possam ser espalhadas por cada um que se encontra no planeta Terra. Esteja ele no hospital, esteja em situação de rua, no asilo, no orfanato, aqueles que estão indo para o trabalho, aqueles que estão voltando, aqueles que não têm um trabalho formal, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe também aqueles que ainda acham que não te conhecem, porque todos nós te conhecemos. Mas às vezes somos muito ainda pirracentos, somos muito imperfeitos, Senhor. Obrigada por esta oportunidade, abençoe a nossa semana e que os nossos corações possam levar, onde quer que eles estejam, esse amor, essa paz e essa fraternidade. Que assim seja, graças a Deus.